Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e glória. Aqui fala o coletivo Camisa 11, hashtag sempre aberto pela esquerda. Essa é a TV Jovens Cronistas e porque hoje é sábado, iniciamos a nossa tribuna de debates sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Um salve geral às companheiras e aos companheiros que nos acompanham aqui no YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. O Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto. Hoje vamos dar continuidade ao debate sobre as eleições municipais na cidade do Rio de Janeiro. Saímos da candidatura majoritária que discutimos no sábado passado, o programa de governo da companheira Benedita da Silva, e vamos agora para a candidatura proporcional da futura prefeita à futura vereadora. Está aqui conosco a companheira Tainá de Paula. A Tainá é candidata à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, sob o número 13777. Conforme ela própria se define na página eletrônica da campanha, Tainá é mulher preta, arquiteta, urbanista, ativista das lutas urbanas e mãe da Aurora. Muito importante citar. Tainá, eu tenho certeza que o tempo vai ser pouco. Eu queria te pedir para, não sei se ficou faltando alguma coisa relevante aí na sua apresentação, por favor, completa, e aí a seguir vamos entrar na nossa conversa. Muito obrigado, muito agradecido pela tua presença, sair aí da loucura que a gente sabe que é uma campanha eleitoral e generosamente dar esse tempinho para a gente bater esse papo. Obrigado, bem-vinda, Tainá. Obrigada, Marco, obrigada ao todo o coletivo da Camisa 11, é uma honra estar aqui. Falar também que eu sou uma mulher periférica da Zona Oeste aqui da cidade do Rio de Janeiro, criada na Praça Seca, um lugar difícil, que alguns, na verdade, a ampla maioria conhece por conta da violência, das milícias, mas que, sem dúvida alguma, constitui um bloco importante aqui da cidade, de gente periférica, feliz de construir um outro Rio de Janeiro. Eu sou dessa leva. Obrigada demais por nos receber. Muito bom. Tainá, entrando no nosso tema, eu queria só fazer um contextozinho. Em 1994, o jornalista Zueni Ventura registrou em livro um fenômeno que não era recente, mas que, a partir daquele momento, passou a ser mais discutido porque o livro dele teve muita difusão. Para nomear esse fenômeno, ele tomou emprestado, ajudou a divulgar um conceito da sociologia urbana, que é a cidade partida. Eu, pessoalmente, sempre tive uma restrição a essa concepção, porque sugere que, a partir de um determinado momento, começou a haver essa bipartição da cidade, como se a gente não tivesse tido o prefeito Pereira Passos, o Bota Abaixo, como se a população pobre, frequentemente negra, não tivesse sendo sempre objeto de afastamento do centro urbano mais relevante, mais denso, etc. Mas, em suma, isso foi muito discutido na época e, pela minha observação, o agravamento da crise socioeconômica, além da própria geografia da cidade, ajuda, nos levou a uma cidade não mais partida, mas estilhaçada. Eu queria perguntar se você concorda com isso, mas principalmente não a arquiteta, a urbanista, mas a futura vereadora, que se compromete por escrito com transformação social. O que fazer? Claro, Marco. Marco, você está coberto de razão de desconfiar desse termo e da gente replicá-lo com naturalidade, não só as pessoas, de um modo geral, se acomodam aqui na cidade. Mas o fato é que o Rio de Janeiro é uma cidade que perpetua a desigualdade. A maioria da população pobre mora em favelas, e precisa habituar para que a Zona Sul, a infraestrutura da forma que está. Então, na minha opinião, a hiperconcentração de privilégio que acontece em parte da cidade alimenta a desigualdade e a negligência social que acontece na outra parte.
Então, não é uma cidade partida, mas é uma cidade muito bem costurada pela desigualdade. Análise que a gente precisa fazer, já falando aqui a minha torcida, dar conta aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso, eu entendo hoje que não faz mais sentido termos um da favela e da periferia, viu, Marco? Nós fomos, durante anos, muito negligentes aqui no Rio de Janeiro com essa agenda. Nós perdemos oportunidades de falar que o Rio de Janeiro foi uma das cidades que mais recebeu investimento do governo federal. A gente passou por um grande período de Minha Casa Minha Vida, passamos por um grande período de PAC. Nós perdemos algumas oportunidades nos grandes eventos. E aí, em todas as áreas, nas áreas, obviamente, ligada à área desportiva, em relação aos nossos complexos esportivos e qual seria esse legado olímpico. A gente perdeu oportunidades na pauta ambiental, assinamos tratados internacionais para despoluir rios e lagoas e não despoluímos, mesmo tendo recebido dinheiro para fazer isso. Nós perdemos a oportunidade de ter, de fato, a solução do transporte público, um grande investimento do PAC Mobilidade. Fizemos uma opção de BRT, que, na minha opinião, já nasceu velho, já nasceu antiquado, para o desafio que é locomover tanta gente, uma área tão populosa como a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, na minha sensata e humilde opinião, de arquiteta e de favelado periférica, nós precisamos, no próximo ciclo de gestão aqui no Rio, dar conta de um projeto de vida, de dignidade, principalmente para esses territórios mais vulneráveis. Não dá mais para enxugar gelo, não dá mais para fingir que estamos fazendo algo. É preciso a gente ser mais assertivo nas políticas públicas que a gente coloca lá. E acho que o parlamento tem papel fundamental de questionar, acompanhar, promover debate não só do planejamento orçamentário, de novas políticas públicas, mas também entender e acompanhar qual será e como será o próximo executivo municipal, né? Qual é o projeto de cidade que o próximo executivo terá? Ele vai ter o olho na favela ou ele vai ter o olho num desejo de cidade que nunca acontecerá, né? Eu vejo o Porto Maravilha, que de maravilha não tem muita coisa, eu vejo os teleféricos parados e percebo as oportunidades que a gente deixou, né? O dinheiro que a gente jogou fora e a falta de investimento em problemas centrais. Eu queria muito ter resolvido nos últimos 15 anos os problemas da favela do Rio de Janeiro e não resolvemos. Espero que a gente na próxima quinzena de anos, né, a gente consiga exercer mais influência nesse planejamento, nesse entendimento de Rio de Janeiro e quais são as ações necessárias para a gente ter uma cidade mais justa. Bom, o Rio de Janeiro sempre teve um peso grande da cultura, da alegria, da festa, né? Isso ocupava um espaço central na vida dos cariocas e no imaginário dos visitantes, né? No imaginário internacional, praticamente, ajudando muito a questão do turismo, por exemplo, né? As pessoas ouviam falar em Rio, isso é um lugar para ir ser feliz, é um lugar para ir se divertir, é um lugar que tem música, que tem dança, né? O que você pensa? E perdemos essa condição, evidente, há muito tempo. Em parte por questão da violência, mas em grande parte também por investimentos equivocados e muito centralizados em uma ou outra atividade. Como é que você pensa em reverter esse quadro, se é que você considera essa centralidade da questão cultural na cidade? Claro, coberto de razão, Marco. O Rio de Janeiro ele tem uma potencialidade enorme no setor de cultura. Falar que o setor da cultura, se a gente juntar a cultura e turismo, a parcela orçamentária é ainda maior. Só o setor da cultura estimula e circula quase 6% do nosso orçamento geral. Se a gente insere o turismo, isso vai para quase 20%. Então, na minha opinião, o Rio de Janeiro deveria cuidar muito melhor desses dois setores, entendendo que o turismo do Rio tem se tornado cada vez mais predatório, cada vez mais sazonal. A gente não explora outros períodos do ano para além do Ano Novo, do Carnaval, que é uma pena, exatamente. A gente não tem um calendário de cultura e um calendário turístico,
e aí pensando iniciativas até no estado, né? A gente tem Rio das Ostras com festival de jazz, a gente tem a Serra com festival de inverno. Nós exploramos pouquíssimas as potencialidades naturais, eu diria, que já estão acumuladas pelo Rio de Janeiro ser uma cidade historicamente balneária mundial. Então, a gente desinvestiu no turismo de qualidade nos últimos anos e nós temos investido no turismo cada vez mais predatório dos grandes eventos, dos eventos espetáculos, e aí falando muito do carnaval, né? Que se transformou numa coisa quase que uma micareta de 5 dias, que a gente tem que pensar, inclusive, na economicidade disso. Tanto que a gente investe de reforma, reconstrução de equipamentos, de como a gente pensa a não ativação de postos de trabalho que não sejam tão sazonais. O turismólogo não consegue viver de turismo os 12 meses do ano no Rio de Janeiro. Né? Como é que a gente estica mais e trabalha melhor esse nosso calendário turístico? O setor da cultura, na minha opinião, tem 2 movimentos, né, Marcos? Tem uma destruição subjetiva acontecendo, que eu nem entendo mais como tão subjetiva assim, porque tem uma tentativa de destruição muito orquestrada do governo federal e dessa nova construção conservadora que está colocada na sociedade, que é destruir cultura, entendendo cultura como um instrumento de emancipação, um instrumento de conhecimento, de autoconhecimento, de reflexão. Então, na minha opinião, a gente tem aí a necessidade de discutir de uma forma muito mais aprofundada a cultura e a função da cultura para a produção, inclusive, de uma outra sociedade, de um outro modelo de civilidade e de sociedade, de vivência entre nós. E aí, por que a cultura vem sendo destruída? Né? A gente fala do Rio de Janeiro, que elegeu um pastor conservador, que é notadamente defensor, vamos dizer assim, das caricaturas desse ultraconservadorismo. Ele, veja bem, um dos primeiros atos do Crivella, quando ele assume o poder, foi a retirada da exposição do MAR, do Museu de Arte do Rio, que tinha um debate sobre diversidade, sobre violência de gênero, etc. E ele ressurge na sua pré-campanha, 3 anos e meio depois, não sei se todo mundo vai lembrar disso, tentando recolher uma revista em quadrinhos com um beijo homoafetivo da Bienal do Livro. Então, são os 2 grandes feitos do Crivella e, curiosamente, os 2 feitos atrelados à destruição da cultura. Isso não é menor, isso não pode ser entendido pelo campo da esquerda como banal, como menos importante do que a destruição econômica, do que o neoliberalismo, que esse ultrafascismo brasileiro se constitui, mas deveria servir para nós como uma discussão central, que é a defesa inegociável da cultura enquanto instrumento de transformação, instrumento de reflexão, e a defesa do reaquecimento da economia a partir da cultura. Veja bem, o Rio de Janeiro tem um potencial cultural e artístico de se consolidar como um setor produtivo que dá conta de uma grande parcela aí de emprego e renda, de geração de emprego e renda na cidade. Se a gente pensar as rodas de samba, os centros culturais, os slams, se a gente pensar os blocos de carnaval, se a gente pensar toda a cadeia da cultura e da produção cultural popular que o Rio de Janeiro é capaz de construir, a gente está falando de geração de emprego e renda em forma massiva. Tão massiva quanto a construção civil, tão massiva quanto o setor de comércio e serviço. Então, na minha opinião, aumentar o orçamento hoje da cultura é falar de uma agenda de desenvolvimento, é agenda de saída de crise e é uma agenda de fôlego, né? De novos ares para esse fascismo que nos assola. Tainá, você fez referência a caricaturas do conservadorismo e precisamos hoje, a gente infere que há necessidade de recuperarmos marcos civilizatórios. Claro. A questão da homofobia foi citada por você, a questão do machismo, a questão da violência, enfim. Como falar, e a gente tem uma eleição agora municipal, onde essas questões devem ser objeto de contexto para o debate. Como falar para as pessoas que moram nas favelas, né, as pessoas pobres que moram nas favelas, nas quais
não têm direitos civis. Não têm. Eles são oprimidos pela milícia, pela polícia, pelo tráfico, pelo Estado. Não há direito civil. Como falar de direito individual, direito civil, de direitos humanos, uma população que não vê isso, que não vive isso, não vislumbra isso? Voltei? Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sei. Cezinha tem dois movimentos importantes, eu entendo, né? Falando muito desse diálogo com a favela e com a periferia, a partir, claro, da esquerda. Como a esquerda se reposiciona e como a esquerda dialoga. Acho que esse é um bom caminho. E o outro caminho é como é que a gente enfrenta uma estrutura de um poder. E aí eu não gosto nem de falar mais poder paralelo, porque não há poder paralelo. O que houve é a substituição do Estado, né, nos territórios de favela, nos territórios de periferia. E aí, nesse primeiro movimento do nosso diálogo com a esquerda, da esquerda para a periferia, tem uma discussão central, do porquê que a esquerda se excluiu tanto e se retirou tanto dos territórios populares. Nós, no lastro da história, do incremento de renda, do acesso e da ascendência social natural das nossas grandes lideranças, nós deixamos de cultivar processos de formação das novas lideranças, que estão focadas e centradas nas periferias e nos territórios. Veja bem, eu sou uma mulher de origem popular que se formou na Pastoral de Favelas, que era uma grande base de influência petista, que hoje não é mais. A Pastoral de Favelas, inclusive, foi que me filiou nos anos 90. Não vou falar a minha idade, mas tem um tempo. Nesse sentido, eu entendo muito que hoje é fundamental a gente restabelecer as nossas frentes e movimentos organizados de massa, movimentos comunitários, os nossos movimentos de juventude voltados não só para o chão da universidade, para o chão da escola, mas também para o movimento comunitário, porque, veja bem, a forma de organização do trabalhador mudou, então a nossa chave não pode ser apenas a sindical. Nós precisamos estabelecer um diálogo e entender aonde esse trabalhador precarizado, desse novo precariado do ultraliberalismo, está. Acho que é muito importante a gente observar e nos movimentarmos nesse lugar. E eu fecho muito com o Mano Brown, que a gente precisa rever as nossas lideranças. Perfeito. Quais são as lideranças que a gente investe? A gente tem desde uma discussão de oralidade, né, o tal do português, que a Lélia Gonzalez fala, é importante. A gente precisa ter lideranças de cor, CEP e CPF de povo. Não podemos construir lideranças que sejam totalmente excluídas dessa origem que é não só étnico-racial, mas que é de classe, que é de gênero. Então, a ampliação do repertório das nossas lideranças, na minha opinião, é urgente até para a continuidade do campo da esquerda. Nesse outro sentido também, falando agora de como é que a gente pensa esse enfrentamento do Estado, né, da ausência do Estado nos territórios, e aí avaliar o seguinte, gente. As igrejas neopentecostais e a milícia, elas substituíram o Estado. Se a minha filha é estuprada, eu vou no miliciano para reclamar. Se eu não tenho acesso a uma cesta básica, eu peço uma cesta básica ao pastor. As relações de assistência, as relações de acolhimento e as relações de convívio das comunidades estão todas fincadas ou na base da fé neopentecostal ou na base da ultramilitarização da milícia. E como é que a gente rompe isso? De novo, eu bato a tecla aqui da participação comunitária. Nós temos quais referências, quais lideranças comunitárias são referência nos territórios? Porque é aquilo, né, gente? A fake news é uma barbárie. E todo mundo ficou muito chocado. De, nossa, como o povo acreditou na madeira de piroca, como o povo acreditou nas fake news, como foi possível? Eu não recebia fake news de qualquer um. Eu recebia fake news do meu pastor. Eu recebia fake news do meu síndico miliciano. Quais uma mentira qualificada, né? Exato. Legitimada por alguém que está coberto de uma idoneidade. Quais são as nossas lideranças que estão no território e que têm uma capa de idoneidade para vestir? Que têm a confiabilidade de dizer, não,
O Lula não é ladrão e o PT não destruiu as nossas vidas. Nós perdemos isso. Então, nesse ponto, eu entendo muito que a gente precisa recuperar nossa militância de base e vejo iniciativas interessantes, né? Acho que o Vira-Voto de 2018 foi uma coisa potente que a gente não devia ter parado de fazer. Como é que a gente constrói roda de debate, roda de conversa, como é que a gente volta a falar de assistência. É aquele papo dos anos 90 que a gente tinha, né? Acho que Betinho sintetizou muito com Quem Tem Fome Tem Pressa, um repertório até de um campo da Igreja Progressista, que falou muito de como se fazia assistência nesses dias, voltou com força porque, gente, a fome voltou com força, né? Exato. Então, temos aí na próxima quadra da política que rever, inclusive, algumas reaproximações com repertórios que nós tínhamos deixado de lado. Porque eu até entendo, nós conseguimos o poder em 2002, conseguimos o primeiro presidente popular em 2003, e a gente construiu uma agenda social e de democracia que substituiria, no longo prazo, por óbvio, as nossas ações de guerrilha, né? O assistencialismo é uma ação de guerrilha. Mas, nesse ultraliberalismo, nós não podemos abrir mão do assistencialismo, nós não podemos abrir mão de discutir religião de novo. Na minha opinião, inclusive as eclesiais de base evangélicas precisam ser construídas e consolidadas. E o mais perverso, né, Tainá, é que essas lideranças, ou falsas lideranças, ou lideranças questionáveis, estabelecem uma relação de confiança com a população das favelas, das comunidades periféricas, e quando ela defende o antipetismo, quando ela defende a homofobia, ela o faz de uma forma subliminar e, pior, as pessoas começam a achar que elas sempre acharam aquilo. Não é uma novidade. A liderança está falando de algo que elas sempre acreditaram, que elas sempre pensaram. Isso é muito complexo e perverso. Muito. Tainá, a gente estava falando de cultura e você abordou vários aspectos, entre eles você falou na importância, não só como indústria cultural, mas da importância da cultura, e aí eu associo também a educação na mudança de mentalidades, na mudança de visão de mundo, na valorização de quem são os heróis brasileiros, por exemplo. A cultura e a educação podem nos ajudar a redefinir quem lutou pelo povo brasileiro e quem, ao contrário, foi opressor e exatamente por isso foi homenageado. Então, eu uso essa ponte para chegar em duas questões fundamentais na sociedade brasileira, mas, evidentemente, na carioca também. Como nos alertou há décadas a Angela Davis, não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, como propor, como o seu mandato pode contribuir para a repressão, muitas vezes, é importante, claro, mas, além do mais, é fundamental você começar, a médio e longo prazo, a disseminar uma cultura antirracista, como também, da mesma maneira, uma cultura antimachista. Né? Claro. Grande parte da violência contra a mulher não é apenas uma questão física, é porque isso está legitimado, é autorizado que haja, sobretudo dentro do lar, que o homem imponha a sua autoridade. Isso não tem policiamento que vai resolver, ou que vai prevenir. Pode até tomar uma providência depois que o dano estiver feito. Né? E eu vejo a cultura, a educação, como instrumentos de, a médio e longo prazo, interferirem nesse tipo de visão. Como é que você pensa isso? Tomara, com certeza, nossa prefeita Bené irá dar relevância a isso, mas como seu mandato pode ajudar? Tem um debate, Marco, que é uma coisa da gente pensar. Os próximos gabinetes, os próximos mandatos, eles precisam estar mais abertos e eles precisam se capilarizar mais nas pautas sociais urgentes, na minha opinião. E aí eu estou falando, claro, dos mandatos de esquerda. A gente precisa pensar
conselhos populares, conselhos de incidência nos territórios, pensar figuras de vereadores populares, como é que a gente constrói novas lideranças e dá uma oportunidade concreta do exercício parlamentar popular. A organização comunitária se dá a partir de estímulos e um vereador ou uma vereadora que se antene e que queira que, de fato, essa participação aconteça, precisa promover isso a partir de suas práticas. Então, eu acho que essa já é uma potente mobilização. No outro cenário, eu entendo muito que tem um movimento de vereança que participa da vida educacional da cidade, como é que a gente faz projeto de lei, de iniciativas da cultura e de incremento da nossa pedagogia carioca, falar, por exemplo, que no plano municipal de educação a gente não tem a palavra gênero, Marco. Nós perdemos a palavra gênero em 2017 e a gente nunca mais conseguiu recuperar. E de forma muito agressiva. Frases como gênero alimentício, a palavra gênero caiu e só ficou alimentício. Isso é uma indignidade com a formação das nossas futuras gerações e a gente precisa rever como é que essa construção subjetiva obscura, né, do conservadorismo brasileiro se entranhou não só no âmbito federal, mas estadual, municipal também. E o municipal, eu acho que é a primeira, precisa ser o primeiro passo para a nossa reconstrução e ressignificação mesmo do que é sociedade, quais serão os nossos marcos civilizatórios, porque é no município que se dá, na verdade, a discussão do campo das políticas públicas e como a política opera na vida concreta do povo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o vereador, a vereadora, ele está no dia a dia da população. Ele sabe e acompanha desde as obras de recapeamento até como vem funcionando o SUS, até se tem vaga na creche, como é que está funcionando a fila de espera do CISREG. Existe uma necessidade de participar da vida cotidiana da população que o vereador e a vereadora trazem nesse cargo. E, nesse sentido, a disputa, né, de mentes e corações, de projeto de sociedade e visão de mundo, se dá nesse espaço também. Então, promover audiências públicas, promover ações, semanas do conhecimento, semanas da diversidade, que essas semanas estejam no calendário oficial da cidade. Como é que a gente disputa orçamento para falar de diversidade nas escolas? Como é que a gente fala de equipamentos culturais que, para além de terem orçamento, se articulam melhor com as nossas escolas públicas? Qual é o roteiro cultural das nossas escolas, do nosso primeiro segmento hoje? Qual é o tipo do produto cultural que uma criança de 10 anos acessa na cidade do Rio de Janeiro? Tudo isso é parte integrante da função do vereador, da vereadora, e a gente precisa ter muita atenção com isso. A esquerda, ela vem se debruçando num debate de nacionalização, e, claro, a construção do Brasil precisou disso, nós temos quadros brilhantes nacionais, mas nós esvaziamos a discussão das cidades. A agenda urbana vem sendo abandonada nos últimos anos, com fôlego. Nós não somos mais a esquerda que fez a gestão de Luiz Erundina em São Paulo. Com certeza. Nós não somos mais essa, né? Acho que a nossa última grande gestão, e que, vamos combinar, deixou a desejar em muitos aspectos, principalmente na favela e na periferia, foi a do Haddad em São Paulo. Como é que a gente reconstrói a ideia de grandes lideranças do município, da cidade, grandes parlamentares vereadores que participam da vida cotidiana do povo? Eu acho que essa é a nossa tarefa de curtíssimo prazo. Como nós fortalecemos lideranças que são das nossas cidades? Novas lideranças de um novo tipo de liderança, né? Exato. Bom, isso aí faz parte de uma agenda que a gente popularmente poderia chamar de projetar, a partir de algum dia, parar de enxugar gelo, né? Parar de ter políticas para corrigir as distorções. E isso se faz com a educação, com a cultura, com um conjunto de políticas, principalmente com a juventude, com a infância. Desde a primeira infância, os nossos jovens precisam trabalhar, os nossos jovens, as nossas crianças precisam se ocupar ludicamente,
isso estimula a imaginação e tudo mais. O que você pensa para essa faixa da população que será o Rio de Janeiro, que será o Brasil um pouquinho mais adiante e que, bem informados, podem nos garantir uma nova cidade, um novo estado, um novo país, por exemplo, que não sejam tão frágeis a qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de manipulação, que tenham uma capacidade de reflexão. Como é que a gente... É claro, corrigir isso a partir de certo momento vale o esforço, mas é difícil. Como é que a gente já arruma isso desde o início? Claro. Marco, aí você vai descobrir que eu sou bem socialista. Porque eu entendo hoje que a gente tem um desafio colocado aqui de emancipar o povo, tornar o povo livre, para que ele construa sua independência e, automaticamente, o seu modelo de Estado, que na minha opinião, a gente está muito mais perto de um Estado anticapitalista do que antes do Covid-19. Eu acho que o Covid acendeu uma luz amarela, em alguns casos vermelha, para todo mundo, principalmente para os mais antenados na discussão do capitalismo, que a gente precisa rediscutir trabalho, que a gente precisa rediscutir as relações sociais. O mundo parou e nós descobrimos que as economias não colapsaram, então significa dizer que tem alguns que lucram muito com o nosso trabalho que não é remunerado, porque todo mundo está fazendo home office, né? A grande maioria, e a gente está trabalhando 2, 3, 4 horas a mais, com uma sobrecarga de tarefa doméstica insana. Então, é preciso rediscutir as nossas relações a partir da imposição do capitalismo. Nesse cenário, eu entendo que é fundamental e urgente no Brasil nós construirmos mentes conscientes questionadoras, que questionem esse sistema e que não queiram reproduzir esse sistema no futuro. Então, no curtíssimo período de tempo, a gente precisa voltar a falar de fome, voltar a falar das doenças da miséria, voltar a falar de miséria, retirada da miséria, como é que a gente elimina desigualdade e injustiça social, como é que a gente reduz distâncias para que um periférico, um favelado, não precise ficar 3 horas num ônibus. É preciso falar da qualidade de vida da população para que essa população se insurja e construa novos futuros. Não sei se eu verei em vida esse novo futuro, mas eu quero construir essa nação independente. E isso começa no nosso quintal de casa, né? Não dá para pensar o Brasil se a gente não pensa o Rio, se a gente não pensa São Paulo, se a gente não pensa o bairro. Então, se a gente conseguir construir uma geração livre e independente, nós já estamos fazendo um golaço nesse projeto de futuro. Ela saberá encontrar seus caminhos, né? Claro. Sem tutela. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, hoje a situação ainda é muito difícil, né? Tudo ainda é muito precário, mas projetando um futuro pós-pandêmico, quem sabe no primeiro semestre do ano que vem a gente já possa usar uma vacina, já estão dadas as necessidades do poder público, da gestão pública municipal, implantar um novo parâmetro urbano. Algumas coisas você até abordou aí, a questão da mobilidade, a questão da oferta de emprego, da criatividade para oferecer emprego, e a cultura, você já abordou também, é um mecanismo. As escolas de samba praticamente funcionam o ano inteiro, em função da sua atividade de poucos dias, né? Então, com criatividade, você pode, aos poucos, ir ocupando essa zona árida aí do desemprego. Mas, enfim, eu queria te transferir o mote da 17ª Bienal de Arquitetura, que ocorreu em Veneza, né? Pelo que eu entendi, a questão central era como viveremos juntos. Tainá, a partir de janeiro de 2021, como viveremos juntos? A partir da vacina, que nos permita, de novo, aglomerações, que nos permita algum estilo de vida parecido com o que tivemos até há pouco, como viveremos juntos? A chance de mudar o tipo, a qualidade da convivência que os cariocas têm tido, como você espera que o seu mandato contribua para isso? Marco, eu entendo muito que a gente precisa estabelecer um novo pacto social.
Nós perdemos a mão e nós nos distanciamos da Constituinte, e que foi o nosso último grande pacto, né? Se a gente pensar dos direitos universais que estão colocados ali, uma agenda de igualdade de direitos, isso ficou muito no campo das ideias e no Pacto Federativo, e nós não realizamos a Constituinte na prática. E entendo muito que o aspecto reformista que os últimos anos do Brasil, que se aceleraram com o golpe, só demonstraram e reforçaram isso. As pessoas têm pouquíssimo entendimento e pouquíssimo defendem a Constituição e, por consequência, colocam aí uma desimportância com o debate da igualdade e o debate dos direitos universais. Eu acho que a gente precisa... Grande parte da Constituição não saiu do papel, né? Exato. Foi regulamentada, etc. Antes de ser, já começou a ser remendada, etc. Mas ela é tão boa, como você está reconhecendo, que o líder do governo quer fazer outra. Exato. Propôs uma constituinte. É sinal de que ela tem méritos. Senão eles não estariam querendo reformá-la, né? Claro. Ela abarca tantos campos, e mesmo após tantas reformas, ainda para o estabelecimento de um poder ultraconservador no Brasil, é necessário que essa Constituinte seja revogada. E veja bem, eu já sou defensora, Marco, de um referendo revogatório de todas as reformas que foram colocadas no Brasil nos últimos anos. Previdenciária, trabalhista, obviamente a tributária, enfim, como é que a gente reconstrói um espírito de sociedade e de civilidade que a gente conseguiu estabelecer em 88. Isso não se dá no campo das ideias, isso se dá no campo das lutas e da realidade do povo. Eu sou uma mulher empenhada em discutir a realidade do povo, e eu acho que a esquerda precisa discutir melhor a realidade da população. Não é só a ampla defesa do SUS, é saber como é que esse REC precisa melhorar e qualificar. Não é só a ampla defesa da moradia, é saber como é que a gente vai construir casa para os pobres amanhã. Tem uma dimensão de vida concreta que a gente precisa perseguir nos próximos anos. As pessoas estão muito desconfiadas do Bolsonaro. Essa aprovação gelatina, que vem por conta do auxílio emergencial, ela automaticamente pode ser desidratada pela ausência completa de agenda de futuro que está colocada pelo bolsonarismo. Qual é a agenda de futuro que a esquerda está construindo para ocupar esse espaço? Na minha opinião, é importantíssimo nós ocuparmos o espaço dos sonhos, da vida concreta, do diálogo franco, do papo reto, que a gente brinca, fala. A gente precisa ter um papo mais reto com a população, e as pessoas querem, de fato, ser cuidadas. Eu lembro que Crivella ganhou há 4 anos atrás essa eleição, dizendo que ia cuidar das pessoas. Cuidou de algumas, né? Algumas, pouquíssimas. Acho que cabem no WhatsApp dele. A Márcia estava aí. Acho que a Márcia dá conta. A Márcia... acho que estão no WhatsApp, na agenda pessoal da Márcia. Mas o fato é que isso tem um simbolismo que a gente precisa recuperar, que é a dimensão do cuidado mesmo. As pessoas vêm sendo massacradas, a gente passou por um momento de pandemia que vem, na verdade, com outros movimentos de extrema violência com a população. A volta da caristia é um problema gravíssimo que a esquerda precisa bater. Um saco de arroz custar R$40 é uma indignidade depois de tanto que se construiu nesse país, de agenda de incremento do salário mínimo para a população, de uma estabilidade de preços. Nós precisamos voltar a falar disso. Principalmente porque certas consequências negativas, como o exemplo do preço do arroz que você deu, não são fatalidades, são produtos de políticas equivocadas, de políticas que foram mudadas para levarem ao equívoco, né? Exato. Então, eu entendo que uma das nossas tarefas é qualificar muito esse debate para construir essa ponte direta de novo com a população, porque não dá para falar de caristia, de preço, de modo, né, utópico, não concreto. A gente precisa falar, olha só, o saco de 5 quilos está R$42 no Mundial, e a gente precisa ter essa conexão direta. Eu acho que só assim a gente muda mentes e corações e reconstrói esses marcos, né, do pacto
entendendo que se a gente fez isso em 2002, a gente precisa fazer isso no 2022. Né? Tenho ampla certeza que a gente vai conseguir varrer essa onda conservadora fascista do país, e isso começa nas cidades, isso pode começar no Rio de Janeiro, que é a manjedoura do fascismo, né, gente? Não podemos diminuir a importância do Rio nesse cenário. A família é daqui, os vereadores federais do fascismo são daqui, a gente tem uma base aí para enfrentar no nosso dia a dia, que não está só na Zona Oeste, né? A gente precisa discutir o que a gente faz com a classe média de Copacabana, o que a gente faz com a classe média da Barra da Tijuca, como é que a gente dialoga com uma classe média que teve todo acesso à informação, sabe que a mamadeira de piroca não existiu, mas que se nega a discutir uma agenda para o povo. E a É gente urgente percebe, colocar né, esse povo na parede. a gente percebe quão difícil e complexo é esse debate, essa discussão, quando a gente assiste, por exemplo, o líder do governo propor uma constituinte e, cinicamente, fazendo uma analogia com o movimento do povo chileno, que reivindicou uma constituinte e aprovou uma constituinte recentemente para substituir a Constituição do Pinochet. E a mídia repercute acriticamente. Quando a gente assiste à grande mídia, eu estou falando da grande mídia, a mídia comercial, falar da proposta do governo federal de privatização do SUS, e que depois foi revogado, foi um recuo, mas falar disso como uma proposta polêmica. Enfim, é difícil, né? É uma gelatina e para o grande público, para a população, é difícil, né, Tainá? O que você acha? Muito. Esse movimento do Bolsonaro, ele se consolidou de uma forma cruelmente inteligente, que é o afastamento da discussão política concreta, né? Todo mundo sabe quem é Bolsonaro, todo mundo sabe quem é Lula, mas existe uma consciência muito despolitizadora de quais acúmulos, qual é o projeto do Bolsonaro, de fato, para além dos conteúdos rasos que ele coloca, né? Acabar com a ideologia de gênero, acabar com o comunismo, família, tradição, enfim. Ele consolidou uma falsa ideia de nova política, mas que, na verdade, arruína e distancia da discussão concreta da política que importa e impacta as nossas vidas. Então, esse caminho, Cezinha, é enorme ainda. Eu não acho que é possível construir consciência política num curto período de tempo. Eu acho que a gente consegue impactar mais mentes e corações colocando uma agenda muito clara, muito direta. Isso vai nos reconectar. Acho que estabelecer a ideia da importância de um programa, e aí falando que em 2002, como foi possível o torneiro mecânico agradar setores, inclusive conservadores da sociedade? Como foi possível? Lembro muito que o Campo Democrático Popular, naquela época, falava da fome, falava da carestia, falava de uma agenda de educação e falava da retirada da miséria. Esses foram os grandes carros-chefes do nosso campo naquela época. Quais são os carros-chefes hoje para a população? A gente precisa discutir e debater. No 2018, as pessoas se encantaram com o Bolsonaro numa discussão central que era: eu não quero ninguém corrupto, eu não quero a corrupção, eu quero mudar essa falta de futuro. O brasileiro, em 2018, ele já estava há anos desgastado a partir de mensalão, a partir do impeachment, do golpe. Ele demandava uma mudança para uma estabilidade. O Bolsonaro vendeu uma estabilidade de futuro, que obviamente é mentirosa, mas ele vendeu esse peixe. Quais são os projetos urgentes que reencantariam e nos reconectariam com a população?
a gente precisa discutir. Eu tenho algumas ideias, mas a esquerda está discutindo isso com fôlego? Me incomoda um pouco afirmar que não. Vejo ainda a ausência de projeto melhor estruturado. Eu vejo boas iniciativas, mas eu não vejo nada potentemente organizado. Eu acho que as eleições de 2020 vão ser importantíssimas para a construção e entendimento desse novo cenário, né? Perfeito. Tainá, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Como já prevíamos, falta tempo. A gente gostaria de prolongar essa conversa aqui indefinidamente. Você tem muito o que falar. Não só muitas ideias, mas você tem a centralidade da vida real, né? Que o mundo das ideias é fundamental, mas que se ele não tiver uma inserção na realidade mais radical de todas, que é a vida real, ele perde validade. E as pessoas estão precisando de transformação na vida real, né? Então, eu quero dizer que quero te agradecer de novo, fiquei encantado. Teremos uma excelente vereadora que vai ajudar o Rio de Janeiro não só a se transformar, mas a irradiar transformação para o Brasil. E desejar boa sorte. A gente, modestamente, está tentando contribuir para pingar mais alguns votinhos aí na sua urna. Pois é. E agradecer demais a tua presença e dizer que, de minha parte, eu fiquei encantado com a tua exposição, com as tuas ideias. Eu estou muito motivado a termos uma vereadora da sua qualidade na nossa cidade, inclusive numa perspectiva que você falou, que é a de renovação de lideranças. E não só outras lideranças, mas novas lideranças, que tragam novas ideias, que tragam novas perspectivas de trabalho político. Isso é fundamental. A gente ficou um pouco parado nessa pauta e acho que janeiro de 2021 é um belo momento para retomarmos essa caminhada. Cezinha? Muito obrigado a Tainá. Certamente vai retornar ao nosso programa já na condição de vereadora. E folgo em ver esperança, otimismo em relação à reconstrução que necessária à nossa sociedade. Em plena pandemia, não faltam elementos que nos façam refletir quanto à assistência social, à necessidade de participação do Estado, a questão do amparo ao trabalhador, enfim, a solidariedade. Contudo, por vezes, desanimamos quanto à possibilidade disso impactar de uma forma mais contundente, mais efetiva na sociedade. Ouvindo Tainá, mantenho a esperança. Estou otimista. Obrigado, Tainá. Obrigado, Tainá. Estamos juntos, gente. Obrigada demais, coletivo. Muito obrigado. Para cima deles, camisa 11.